E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Neste Analisador, onde vou falar um pouquinho de Skeleton Crew, mas também vou falar um pouquinho de Acolyte. São as duas últimas obras de Star Wars que tivemos. Eu acho que cabe uma reflexão aqui por conta de a recepção de uma e a recepção de outra. Obviamente uma foi muito mais bem recebida que a outra, e a gente vai trazer um comparativo aqui. E eu só tô fazendo esse comparativo por serem obras de Star Wars. Além disso, a envelopagem das obras é a mesma. A questão de trilhas sonoras, design de produção, figurinos, ambientações é Star Wars. As duas obras são Star Wars, mesmo sendo duas obras tão distintas. E isso é legal para quem não entende como que Star Wars tem essa legião de fãs e tem cativado tantas pessoas ao longo de todos esses anos. Porque com a mesma linguagem, você tem como contar duas histórias de modo conceitual e modo prático, bem diferentes, e que se conversam de alguma forma, em algum sentido, fazem de forma coesa parte do mesmo todo. Com isso, tendo a possibilidade de terem duas obras tão distintas assim, uma boa e outra ruim. Mas, para tentar facilitar a reflexão hoje, vou começar trazendo o que deu certo em Skeleton Crew, em cima disso ver o que deu errado em The Acolyte. Este diminuto barqueiro levará vocês ao porto. Skeleton Crew dá certo porque faz o simples dentro de Star Wars. Quer fazer uma história envolvente, emocional e divertida. Não exige nada muito complexo para quem vai assistir. Ao mesmo tempo, sabe explorar a mitologia de Star Wars, adicionando coisas novas, trazendo fragmentos de coisas já conhecidas para dentro da sua história. Mas não traz no sentido de reinventar e fazer retcon na história, mas traz no sentido de enriquecer uma obra, enriquecer uma narrativa a ser contada, com argumentos plausíveis dentro do que está sendo contado. Ela soube trazer elementos como a força e toda a mitologia dos Jedi numa linguagem um pouco original até, e em certo ponto simples, porque Skeleton Crew consegue explorar a magia que fez Star Wars conquistar tantos fãs ao redor do mundo ao longo de tantos anos. Então peça agora. Pede primeiro! Droga. Valeu, KB. É como funciona o jogo. O fato de Jet ser um lugar que existe no universo Star Wars, mas que tem uma estética meio que diferente do que a gente está acostumado a ver na franquia, é um trunfo. Por conta que consegue trazer para Star Wars algum tipo de originalidade. E para construir essa originalidade, tem um recurso muito legal que é abordar o fator do mistério, ser um lugar escondido por ser um lugar muito valioso. E compondo isso, tem os personagens que têm aquelas características básicas de quest, que a gente está acostumado em colocar assim, aventuras infantos juvenis. Como o nerd, que é o nosso elefantinho Neil, o explorador, que é o Win, que faz tudo movimentado por uma curiosidade, que é muito pura e muito bonita de se ver também. Aquela líder rebelde que a gente vê na Fern, que ao mesmo tempo que ela gosta de estar com os outros, ela demonstra não estar tão confortável com os outros para não deixar de ser durona. A personagem funcional, que é a KB, que ela sempre tem uma solução tecnológica para agregar no problema a ser resolvido. Lembra até um pouco o que a gente tem com o Tech no Bad Batch. E o malandruxo que entra no grupo, que é o caso do Jod, Nanawood, Silvo, seja lá qual o nome desse picareta, interpretado pelo Jude Law, que em muitos pontos ajuda a ser o agente do caos para a história andar. Mas isso tudo só funciona porque eles são a cada vez propostos a dilemas morais que são muito bem executados dentro de cada situação. E aí cada um com sua valência coloca um pouquinho do que importa para eles no todo da situação. Além disso, tem características de muita coisa que a gente já viu de Star Wars nesses 10 anos na mão da Disney. Como se tivesse feito uma seleção de várias coisas que foram experimentadas para agregar na história, como por exemplo os piratas, que a gente viu lá em Mandalorian, ou a fofurice de criaturas que vão desde os droids até criaturas como os Porgs, e todo aquele ambiente de submundo que a gente já conhece das animações, como o Rebels, o Clone Wars e o Bad Batch. Mas aqui tudo funciona, aqui tudo dá certo, porque a seleção foi muito bem feita perante a proposta que foi oferecida. Pensando em Ethelon? Não! Ela Alcor, Eldani. É um mundo de pântano sulfuroso. Não! Et. Me diga então, capitã. Qual deles é Et? A série traz uma proposta de fazer uma história cheia de mistérios, mas cercada de boas aventuras.
Bem ao estilo Goonies, Stranger Things, esse tipo de segmento de obra com essa característica infanto-juvenil. Você pode até trazer um pouquinho de Caravana da Coragem pra contar isso, até com algumas rimas narrativas nesse ponto. Mas o importante é que tudo isso conversa com Star Wars. E eu vejo que o grande mérito pra isso, ou uma das possibilidades para o grande mérito disso, é a figura do Jon Watts na produção dessa série. A gente tem um grande amostral de obra dele nesse segmento, que é tudo que ele fez na franquia do Homem-Aranha do Tom Holland. Porque todo o entorno do Aranha dele era muito divertido, era legal de se acompanhar assim. Tudo tinha alguma história pra contar e tudo, basicamente, que foi apresentado acabou tendo algum tipo de destaque ao longo dos 3 filmes. E até ao longo do MCU, nos momentos lá do Guerra Infinita. Ele consegue demonstrar a pureza e a beleza das emoções através da ótica juvenil, através do olhar do jovem sobre a situação. Porque nessa fase da vida é tudo muito autêntico, é tudo muito belo de você ver um jovem descobrindo, amadurecendo e descobrindo coisas que gosta de fazer de verdade. Mas, ao mesmo tempo, não é só voltada para esse público infanto-juvenil essa história. Ela tem muitas questões ligadas a questões que nós gostamos tanto em Star Wars, que agregam bastante a história, além de vários dilemas morais e várias histórias interessantes no contexto de Star Wars a serem contadas que são representadas na série. E outro fator que ajuda a agregar isso também é o tom do humor. Ele é muito equilibrado. As piadas são bem encaixadas, bem colocadas e elas fluem com naturalidade. Elas acontecem, sim. Elas são bobonas, sim. Mas elas não estragam o que tem de ser retratado. O Jon Watts teve muito mérito a fazer essa seleção de elementos para compor a sua obra e fazê-la ter um sentido dentro da sua simplicidade e com isso crescer em significado a quem assiste. O que não parece muito ter acontecido com quem produziu The Acolyte. E antes de esmiuçar, eu tenho 2 pontos a colocar aqui sobre The Acolyte. Primeiro que a culpa principal da série ter dado errado é da Disney. A questão do desenvolvimento, da preparação e da condução da sua recepção é totalmente culpa da Disney. Ela tem se mostrado cada vez mais complexa para os especialistas que conduzem isso dentro da casa do Mickey. E o segundo ponto que eu vou colocar aqui é que a culpa não é da lacração. Mas daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. E tem um terceiro ponto também, que é você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar e se inscrever no analisador. Comentar aqui embaixo o que você gostou de Skeleton Crew, o que você não gostou de Acolyte e vice-versa, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo com vocês conteúdos que fazem a força crescer em nossos corações, ao contrário do que The Acolyte tentou fazer, na verdade. Os moradores dizem que ele se aventurou na floresta e nunca mais voltou. O Kelnaka está lá. O que eu vou falar agora é como se fosse a antítese do saber contar uma história lá do Skeleton Crew. Mas onde que eu enxergo que The Acolyte peca? Primeiro que os diálogos da série, assim, eles são bem fracos. Eles não envolvem e focam na obviedade, como se tivesse uma audiodescrição do que está acontecendo ali, e eles não levam do ponto A ao B. Eles descrevem o que a pessoa tem que fazer do A ao B, mas isso tem vários fatores dentro de um filme ou de uma série, né? Pra contar de uma forma mais intuitiva, como toda obra faz. Claramente faltou uma direção de atores ali. A atriz que faz a Oshi, a May, ela tem carisma zero. Não sei se é demérito da atriz ou se faltou uma direção pra ela, deixando claro. O Lee Jung-jae, que a gente já sabe que ele atua super bem lá no Round 6, ele fazendo o sol, você vê que ele tá dando a vida pelo personagem, que ele tá realizando um sonho profissional ali, mas que ele não consegue atingir porque a história não favorece ele em momento algum. A Carrie-Anne Moss fazendo a Indara, que tem um personagem que prometia na sua premissa várias nuances por ser alguém que demonstra ser super complexa, mas que parece que foi escanteado. E além desses fatores, você tem uma falta de zelo na sua produção quando você vai fazer flashback, por exemplo. Que a gente sabe que as gêmeas são interpretadas pela mesma atriz quando adulto, mas quando criança, claramente tem 2 crianças atuando ali. Você se desconecta porque você às vezes não entende que são a mesma pessoa, porque são pessoas diferentes ali, o que foge do princípio de que elas são gêmeas. Mas é difícil trabalhar com criança. Então, por que você deu tanto espaço para criança? Todos esses fatores que eu coloquei são justificados por um ponto que é uma direção ruim.
porque, pô, as cenas de luta até tem cenas legais, de verdade, coreografias bacanas de luta. Só que você tem uns direcionamentos até de movimentação de ator em cena que são muito esquisitos e parece que as pessoas não sabiam o que elas tinham que fazer na hora que começou a gravar a cena. E além disso, sobre o que muita gente conhece da época, você tem uma execução capenga. Principalmente o material base ali é os conteúdos da Alta República, os livros e quadrinhos. E nele tem o personagem da Vernestra que foi crítica de muitos fãs pelo ponto de, pô, essa não é a Vernestra que eu vi nas obras da Alta República, ela não parece estar com aquele mesmo tom. E trazer um personagem de outra mídia pra cá é um clichê de pontos que não deram muito certo em Star Wars até o momento. Ainda sobre o ponto de antítese de saber contar a história de Skeleton Crew, o fator clichês pra The Acolyte pesa bastante também. E o reflexo disso tá na figura do Kimir, porque ele consegue ser a melhor e a pior coisa da série ao mesmo tempo. A melhor porque a atuação do Manny Jacinto, que era o Jason lá do The Good Place, é a melhor atuação da série. Ele consegue entregar nuances muito interessantes e tons de humor e fazer dois personagens em um só de uma forma bem legal. Só que o argumento do personagem é que ele é um vilão gatinho, sabe? E que sofreu muito por seus dilemas e se tornou uma pessoa magoada com questões super profundas, sabe? E aí ele parece que vai por um caminho de querer seduzir alguém do que contar quais são suas motivações pra trazer alguém pro lado dele. Se bem que esse ponto a galera do Lacração deve ter gostado, né? Com isso ele consegue consolidar uma jornada de envolvimento da Osha sobre a história da May. Mas sobre a relevância disso, cara, ficou muito raso, muito aquém perante a grandiosidade que a série prometia entregar. Daí parece que a série, em determinado ponto do seu desenvolvimento, bateu um desespero e, para buscar relevância novamente, apelou pros clichês de fanservice, como a sua estética de vilão, tem todo um visual semelhante ao dos Cavaleiros de Rain. E ainda sobre a questão do Darth Plagueis, ele ficou muito uma sensação do tô jogando aqui porque vai ter um vem aí muito legal dele, hein? E não só do Darth Plagueis, mas também do Crystal Kyber sangrando e ficando vermelho, do jovem Yoda só num vislumbre ali, só numa carequinha embaixo ali. Porém, acabou gerando um efeito reverso, porque em vez de deixar a gente curioso, deixou a gente frustrado por trazer essas coisas tão relevantes para uma história tão pobre. Talvez eu esteja sendo um pouco prepotente, e eu não quero dizer que eu resolveria os problemas de Acolyte, só que tem alguns pontos que você olha na série que parece que a produção escolheu o caminho mais difícil. O primeiro ponto que eu destaco é que os Jedi da série são muito burros. A gente tá falando de uma época que tinha uma escola Jedi estabelecida, tinha várias questões muito bem construídas e muito mais sob o controle do conselho do que o que a gente vê nas prequels, por exemplo. E tá certo que o limite entre a burrice e a soberba é muito tênue, mas parece que principalmente os Jedi mais jovens sempre escolhem o caminho da burrice, sempre escolhem o pior caminho a ser seguido. E o outro ponto é que a personagem principal, ela interpreta uma gêmea, e a montagem do começo da série, muito provavelmente sem intenção, não deu a entender que eram duas irmãs ali. Mas isso poderia ser um argumento de ouro pra eles. Dava pra desenvolver um pouco mais a série sem mostrar que eram irmãos gêmeos ali. Isso poderia instigar mais as pessoas, assim como me instigou inicialmente, como uma ferramenta pra fisgar. E lá na frente fazer uma revelação que na verdade são gêmeas, e isso teria um impacto maior. Só que o complicador de momentos assim é que acaba te desconectando de onde você se encontra em Star Wars. Ele fugiu, vamos! E esse ponto da localização deficitária eu coloco como antítese do panorama de Skeleton Crew. Porque a localização temporal de Acolyte eu vejo como um problema. Você poderia recortar várias cenas da série e encaixar lá na série do Obi-Wan, em alguns pedaços ali de Rogue One ou da série do Endor, até em alguns trechos das prequels, que você não visualizaria que era uma história que se passava um tempo anterior, bem anterior a toda essa história. Mas você pode falar, mas Star Wars sempre foi assim, sempre foi tudo mesmo, mais ou menos com a mesma cara. As obras da Alta República, elas meio que sutil demonstram uma diferenciação, parecem a estética um pouco mais antiga do que a gente está acostumado a ver, mas eu também entendo
Isso podendo ser um problema de Star Wars como um todo, de que nunca se preocupou em fazer uma localização histórica. Mas a gente tem exemplos de obras que conseguem fazer isso localizando muito bem, como por exemplo Game of Thrones e a Casa do Dragão. Você vê que a Casa do Dragão tudo é mais escuro, mais fechado, as roupas são até certo ponto mais simples, mas as coisas são um pouco mais sujas. Tem um fator principal que tem a Casa do Dragão que não tem em Game of Thrones e que ajuda muito a sinalizar o tempo e que com certeza teria em Star Wars: dragão. Não fala que teria dragão em Star Wars, porque tem dragão pra caramba, mas alguma coisa que existia só antes e que agora não existe mais. Jedis? Quem sabe se eles fossem um pouco mais inteligentes. E na minha visão, apesar disso ser um tanto quanto talvez um preciosismo meu, meio que tirou uma identidade ali de Star Wars no todo. Que eu vejo que é o ponto de antítese com o cara de Star Wars que eu coloquei lá do Skeleton Crew. Porque todos esses microelementos mal executados acabaram esvaziando em relevância de Acolyte. Acolyte lembra muito mais um filler, tipo uma história que é contada em Star Wars Vision, onde o argumento principal é o conflito entre luz e sombra no universo de Star Wars. Só que a gente tá falando de uma história que seria o berço da luz e sombra em Star Wars inicialmente. Mas talvez boa parte das coisas que eu falei que pegam da Acolyte sejam justificadas por um ponto simples e que a gente não pode deixar de ressaltar em várias obras, não só de Star Wars, mas da cultura pop, do cinema como um todo. A greve dos roteiristas. Claramente várias coisas da série faltaram explicação, faltaram argumentos e talvez o volume gigantesco de dinheiro que tenha sido gasto nessa produção seja justificado pela falta de rumo que a produção teve por não terem roteiristas competentes para conduzirem o que a Acolyte ia contar pra gente. E se tratando de uma franquia que depende muito bem do humor e da variação, assim como o dólar, não se tem uma boa vontade quando as coisas não saem muito bem como uma certa galera queria. E acho que no final você conseguiu o que queria. Você não falhou. Ele sim. The Acolyte gerou um fato inédito para Star Wars, que é um cancelamento. Uma decisão de negócios por conta que o investimento feito na série não deu o retorno esperado. Isso é um trauma, isso é um machucado na estrutura de Star Wars. É comum você ver isso na indústria, mas não em franquias gigantescas, assim, tirando a DC, né? Mas eu digo isso porque existe uma fatia real de fãs de Star Wars que não estão gostando dos rumos que a franquia está tomando. E a cada nova obra que não lhe traz um mimo, ele acaba torcendo o nariz. E daí você imagina então de uma obra que é questionada por tanta gente, tantos segmentos, como foi The Acolyte, como que essa galera vai receber. Star Wars sofre por ser hoje algo muito maior do que apenas cinema. Star Wars está no nosso cotidiano de sociedade, deixou de ser uma coisa só voltada do nerd. E isso é muito importante ser colocado aqui, porque isso facilita e tende as pessoas a gostarem mais de Star Wars que gostariam de outras obras por estar presente e familiarizada no contexto de vida delas, no geral. E aí se a obra é legal, eles vão gostar, como por exemplo foi com Skeleton Crew, que funcionou muito no boca a boca e muita gente que não se interessaria tanto de cara, ao ver uma indicação legal, vem pra assistir e gosta de Skeleton Crew. Mas também o todo mundo gostar traz outro problema, porque traz uma fatia grande de pessoas para dentro de Star Wars. E numa fatia grande de qualquer tipo de população, você tem pessoas que vão compreender e que vão trazer algumas coisas bem ruins pro contexto todo. A protagonista de Acolyte é ruim. A atriz não conseguiu desenvolver bem a personagem na sua execução. A história dela como gêmea não é convincente. Só que tudo isso ruiu na cabeça dela. Porém, nenhum dos fatores que destacam a ruindade da personagem, ou no caso, das personagens, são ligados ao seu sexo ou à sua cor de pele. A Acolyte não teve a tal da lacração. Ou seja, por mais que a cada dia se torne um fator ainda mais insuportável dentro do fandom Star Wars não pode sucumbir ao racismo. Mas eu não quero reduzir o insucesso de The Acolyte apenas a essa fatia que não pode vencer dentro de Star Wars. O Acolyte é uma obra tão grandiosa que prometia várias nuances e que dentro do que foi mal apresentado, apresentou coisas que interessaram a gente, que muito provavelmente serão expandidas em um universo
de quadrinhos e livros, é de se lamentar que o resultado final de Acolyte como série televisiva tenha sido tão lamentável, pois a franquia tem sofrido muito com recepção há um bom tempo. E eu digo isso porque Skeleton Crew não está indo bem na sua audiência. Ela tem funcionado e ela provavelmente vai sobreviver pelo boca a boca. Mas sobre essa queda de Star Wars, eu quero, antes de falar mais um pouquinho com vocês, eu quero conversar com amigos. Comenta aqui o que você acha, por exemplo, que está acontecendo isso. E também com amigos produtores de conteúdo para entender o que está acontecendo, o que é esse fenômeno que acontece por trás de Star Wars e por que a franquia tem sofrido tanto. Eu acho que é um papo para um outro momento que tiver mais nuances para agregar com vocês aqui, em um futuro não tão distante. Porque sim, é muito legal você viver numa época que tem Star Wars o tempo todo. É sempre bom ter Star Wars. E é ainda mais legal quando tem um Star Wars que envolve a gente, como o Skeleton Crew é. Dá pra ter vários Skeleton Crew e a gente não precisa ter, em compensação, vários Acolyte que parecem que foi um calhamaço de ideias grampeados e jogado pra gente só pra ter alguma coisa. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite e se inscreva. Comente aqui embaixo o que você acha dessa história toda. E até o próximo analisador.